Oi, gente. Eu vim hoje aqui para falar para vocês sobre uma problemática que está acontecendo dentro do mundo da paleontologia, que é muito importante que nós, paleontólogos, e aquelas pessoas que gostam de paleontologia venham entender do que se trata. Na verdade, hoje eu vim falar para vocês se, é uma pergunta, se existe ordenamento jurídico de fósseis dentro do nosso país e quais são as medidas que a gente está tomando enquanto diretoria da Sociedade Brasileira de Paleontologia para que a gente consiga solucionar alguns problemas que aparecem no nosso dia a dia. Vamos lá então? Bem, a pergunta principal que a gente tem, portanto, é justamente se existe ordenamento jurídico para fósseis dentro do nosso país, no Brasil. Para que a gente consiga entender melhor esse problema, é melhor a gente entender o que está acontecendo fora do país inicialmente. Quando a gente fala de processos de fora do país, existe uma série de leis em todos os países europeus e norte-americanos e até alguns sul-americanos que levam em consideração a Convenção de Paris de 1972 da Unesco e algumas resoluções da UICN de 2008, de 2012 e de 2016. Tanto a Convenção de Paris de 72 como essas resoluções da UICN, da União Internacional de Conservação da Natureza, elas tendem a nos dizer que os fósseis, como são estruturas geológicas, fariam parte de um patrimônio que a gente poderia chamar de geológico. Como ele é, o fóssil, uma atividade, um resultado não relacionado à atividade humana, ele seria considerado inicialmente um bem natural. Por ser geológico, é um meio abiótico, está no meio abiótico e, portanto, estaria dentro de um patrimônio geológico. Essa é a interpretação que ocorre por todo o nosso planeta. Aqui no nosso país, entretanto, a gente tem uma dificuldade. A dificuldade se dá basicamente porque existem poucas leis que tratam sobre esta temática. Para ser sincero, a única lei realmente, são duas as leis, né, mas que falam especificamente de fósseis, mas a única grande lei que vai contemplar esse tipo de situação é a nossa Constituição de 1988. Na Constituição de 1988, em seu artigo 216, a gente tem de uma maneira extremamente clara que os sítios de valor paleontológico e, portanto, o que está dentro dele, seria patrimônio cultural brasileiro. Reparem na palavra cultural. A palavra cultural ela vem de embate, ela vem de encontro com aquelas resoluções que eu mostrei da Unesco, que falam que o fóssil estaria dentro de um bem natural geológico, né, dentro de um sistema abiótico. Pois bem, esta nomenclatura de lei ela é algo interessante, porém ela não é a única que nós temos dentro do nosso país. O Decreto-Lei de 1942, o Decreto-Lei 4146 de Getúlio Vargas, portanto, há mais de 80 anos atrás, ele vai falar especificamente sobre os depósitos fossilíferos. E no seu artigo 1º, ele deixa muito claro que os depósitos fossilíferos são propriedades da nação e, como tal, a extração de espécimes fósseis depende de autorização prévia e fiscalização do DNPM, atual ANM, Agência Nacional de Mineração. Essas duas leis são realmente as que tratam especificamente da questão fossilífera nacional. Então reparem vocês que há uma complicação enorme, porque não há, dentro do mundo das leis, uma nomenclatura mais específica tratando do que é um fóssil, do que é um depósito fossilífero, do que é um sítio paleontológico, né? Essa situação ela foi se alterando no decorrer do tempo com o aparecimento de algumas portarias internas dentro de algumas autarquias, como a portaria de 2016 do DNPM, portaria número 155, que vai tratar entre os seus artigos 296 até o 319 da autorização e da comunicação prévia para a extração de fósseis. Reparem, autorização e comunicação prévia para
extração de fósseis. O DNPM, atual ANM, ele é realmente um órgão que vai controlar a extração de fósseis. A partir do momento que o fóssil é retirado, digamos assim, da rocha, o DNPM, ANM, perde a sua função primordial. Isto é muito complicado para nós paleontólogos. Dentro do IPHAN, há também uma portaria muito recente de 2018, a portaria 375, que vai tratar do patrimônio paleontológico. Uma vez que começou a aparecer essa problemática, o IPHAN resolveu se mobilizar para que pudesse abarcar a questão fossilífera nacional. Nos seus artigos 81 e 82 do capítulo 5, que vai tratar especificamente do patrimônio paleontológico, essa portaria diz que ao IPHAN ele só é passível de manifestação de depósitos fossilíferos ou sítios ou fósseis a partir da provocação por um órgão competente. E no seu artigo 82, essa portaria realça que apenas quando constatada a existência de valores referentes à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, caberá ao IPHAN, utilizando os instrumentos de reconhecimento e proteção disponíveis, preservar os bens paleontológicos. Pois bem, essa portaria é interessante porque ela vai novamente mostrar que há uma certa limitação daquilo que o IPHAN, na sua portaria interna, na sua normativa interna, identifica como instrumento fossilífero de proteção ou de manutenção sobre esse tipo de fósseis. Na verdade, tanto o IPHAN como o DNPM, eles não mostram em suas portarias internas a competência total e a responsabilidade total sobre as questões fossilíferas. Isso é um problema que nós detectamos e vivemos no nosso dia a dia. Existem leis estaduais, menores, portanto, que a Constituição, que vão tratar de patrimônio fossilífero. Existe a Lei Estadual de Minas Gerais, a 11.726, e pus duas aqui, a Lei Estadual do Rio Grande do Sul, a 11.738, que falam sobre fósseis e, numa tendência a partir da Constituição, nomenclaturam esse tipo de situação, né, de patrimônios fossilíferos, dentro da política cultural dos seus estados. Percebam então que há uma confusão de nomenclatura do que é um fóssil dentro da legislação brasileira. Isso é extremamente prejudicial a nós, porque a gente não consegue, a partir destas leis que a gente tem, obter um retorno daqueles momentos onde a gente, por exemplo, teria que fazer um resgate fossilífero ou então fazer um projeto de licenciamento ambiental. Volto a falar, tanto as leis como a vivência do dia a dia põem em contraposição aquilo que os órgãos ambientais acreditam que seja fóssil e aquilo que está nomenclaturado como fóssil. Em outras palavras, não se sabe ao certo, e ninguém tem essa certeza, sobre qual é o órgão competente que se responsabilizaria pelos fósseis em território nacional. Tendo percebido isso, a Sociedade Brasileira de Paleontologia enviou aos principais órgãos ambientais algumas perguntas relacionadas a essa temática. A Sociedade Brasileira de Paleontologia mandou essas questões ao IBAMA, ao próprio DNPM, ao IPHAN e ao Ministério Público. As perguntas são duas. A primeira seria, caso haja descoberta de material fossilífero em áreas ambientais licenciadas, qual é a instituição governamental competente para ser relatado este achado? E qual seria o procedimento administrativo mais adequado a ser tomado perante o órgão competente diante da descoberta de fósseis? Tentamos, assim, cercar esses órgãos para perguntar quem que é o responsável legal por isso. A resposta foi unânime. Todos os órgãos ambientais responderam de uma forma geral que, segundo a portaria do DNPM 542, quem estaria responsável pela legislação fossilífera seria o DNPM. Contudo,
Volto a falar, o DNPM está relacionado à extração apenas, né? Não que não seja importante, claro, é algo extremamente importante, mas a partir desse momento de extração não haveria mais como o DNPM ter um controle efetivo legal sobre, por exemplo, licenciamentos ambientais. Isso no nosso dia a dia é extremamente complicado. Quem trabalha com licenciamento ambiental sabe disso. Que não há realmente uma obrigatoriedade, como existe na arqueologia, por exemplo, de que haja um levantamento fossilífero em obras de cunho civil, antes de iniciar as obras de cunho civil. E também não temos uma clareza de qual seria o procedimento para obter, por exemplo, termos de responsabilidade quando trabalhamos com esse tipo de material. O Ministério Público, além de responder isso, foi além e perguntou a uma jurista, a doutora Abaide, o que ela interpretava em relação a isso. A doutora Abaide a Jaluz Abaide é uma advogada extremamente competente do Rio Grande do Sul, que tem um livro sobre legislação fossilífera, é o único livro em português brasileiro que existe, e ela, em sua conclusão, ela deixa bem claro que a competência de regular essa matéria de fósseis não combustíveis, ela cabe junto aos Ministérios de Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia, aos biólogos, paleontólogos, juristas e todos aqueles que trabalham com paleontologia de maneira geral, por se tratar de um estudo primordial de ciências da vida. Nesse caso, então, não poderia o órgão responsável pela mineração regular sozinho matéria de natureza interdisciplinar, ainda que seja a ANM o que possui maior influência sobre o poder econômico deste. Repare, então, que há necessidade de uma conversa maior para que a gente consiga entender qual que seria o procedimento de trabalho em relação aos licenciamentos ambientais, a outros fatos ligados à paleontologia dentro do nosso país. Tendo em vista isso, a diretoria da Sociedade Brasileira de Paleontologia, nesses 2 últimos anos, ergueu e se focou na tentativa de trazer à baila leis que facilitassem e que esclarecessem finalmente qual que seria a natureza desse tipo de trabalho. Com isso, temos, nesse momento, trabalhado em 3 projetos de lei que estão tramitando na Câmara Federal, na Câmara Federal de Deputados e na Câmara do Senado. O primeiro projeto de lei que nós estamos trabalhando é o projeto de lei 7420 de 2010, conhecida como Lei Simon, que vai tratar sobre a proteção do patrimônio fossilífero. Esse projeto de lei é de 2010 e, sempre que há uma troca de legislatura, os projetos que não foram ainda votados, eles são arquivados. De fato, não sabemos ainda se esse projeto de lei está ou não arquivado na Câmara do Senado. Estamos trabalhando junto a alguns senadores para que haja a visualização se ela está ou não arquivada, e se estiver arquivada, ainda esse semestre faremos a reabertura desse projeto de lei. Por que ele é importante? Ele é importante porque ele vai proteger o patrimônio fossilífero, dando as definições necessárias do que são esses patrimônios fossilíferos e o que podemos encontrar neles. Além do mais, esse projeto de lei ele começa a dar penalidades a ações indesejadas dentro da paleontologia, como tráfico de fósseis, venda de fósseis. É um projeto de lei extremamente importante e que deve ser retomado com a máxima urgência possível. Além do mais, a diretoria colocou na Câmara de Deputados Federal o projeto de lei 791/2019, que vai tratar da regulamentação da profissão do paleontólogo. Esse projeto de lei também é extremamente importante para nós paleontólogos, porque ele vai dar respaldo ao momento em que as empresas de licenciamento forem contratar profissionais para que haja o resgate fossilífero e a descrição fossilífera, nesse momento de contratação que seja contratado profissionais relacionados à temática do trabalho, à paleontologia.
Assim como na arqueologia, que há uma profissão regulamentada, a paleontologia pensa então que com esse projeto de lei teremos finalmente uma clareza do profissional que poderá ser imbuído no trabalho de licenciamento ambiental. Além do mais, facilitará também momentos de contratação em unidades acadêmicas que poderão utilizar da prerrogativa da palavra paleontólogo nos seus concursos, nas suas contratações, fazendo com que haja uma facilidade de contratação de paleontólogos se a instituição assim desejar. Uma vez que nos dias atuais, as instituições, em seus editais, abrem concursos e vagas para ou biólogos ou geólogos, não especificando a paleontologia como algo mais geral, muitas das vezes. Então, esse projeto de lei acabaria com isso. Volto a falar, já disse em outros vídeos e com várias pessoas, que esse projeto não visa acabar com o trabalho do biólogo ou do geólogo dentro da paleontologia. Ele é apenas um projeto de lei que fará com que essas pessoas que trabalham tenham um respaldo melhor. Finalmente, temos o projeto de lei 3729 de 2004, que está na Câmara de Deputados, que trata do licenciamento ambiental. Estamos, junto com alguns deputados, tentando colocar dentro do texto desse projeto de lei a palavra paleontologia e a obrigatoriedade de que haja trabalhos paleontológicos dentro do licenciamento ambiental. É fundamental que tenhamos esse tipo de respaldo em lei. Só a partir disso teremos com certeza absoluta a possibilidade de contratação de paleontólogos sempre que houver a necessidade de obras civis ou de regulamentação ambiental ou de licenciamento ambiental. Esses 3 projetos de lei, então, eles são importantíssimos para que a gente consiga mitigar os problemas atuais relacionados à paleontologia nacional. Eles também abrem a possibilidade de que, no momento de licenciamento ambiental, o órgão de licenciamento, seja o IBAMA, seja as secretarias ambientais estaduais, tenham obrigatoriedade legal de encaminhar os termos de referência gerados pelos empreendedores das obras civis aos órgãos competentes. Se formos pegar o fluxograma de formação de licenciamento para que os empreendedores, as empresas façam as suas obras antes de conseguir a licença ambiental possível, no site do IBAMA a gente encontra esses fluxogramas. A gente tem 3 fases, mas é já na primeira fase que o empreendedor pede ao IBAMA a abertura de processo referente ao empreendimento que ele fará. O IBAMA ele tem a obrigatoriedade de fazer esses termos de referência, os TRs, para orientar a elaboração desse estudo ambiental. Esses termos de referência, o IBAMA ele vai distribuir aos órgãos competentes. Na atualidade, nos dias de hoje, quando tratamos de paleontologia, esses termos de referência são extremamente confusos. Alguns empreendedores entendem que o termo de paleontologia se faz referência ao próprio IBAMA. Em alguns momentos, o IBAMA ou as secretarias ambientais enviam esse termo de referência à ANM. Em alguns momentos, por não obrigatoriedade, não há necessidade de pedir esses termos de referência em relação à paleontologia. Os projetos de lei, então, eles tentam suprir esta falta de entendimento de para quem o termo de referência deve ser enviado. Em outras palavras, finalmente haverá a obrigatoriedade do acompanhamento paleontológico dentro dessas licenças realizadas pelos empreendedores em seus empreendimentos. A questão que fica, entretanto, nos dias de agora é qual seria o órgão ambiental competente para gerar esses termos de referência.
Se pegarmos a interpretação legal nos dias de hoje, nós temos que a Constituição Federal é que define paleontologia dentro dos sítios fossilíferos como patrimônio cultural, em seu artigo 216. Já que o regimento interno do IPHAN, no seu artigo 2, parágrafo 1, cita que o IPHAN tem a finalidade de preservar, proteger, fiscalizar, promover, estudar e pesquisar o patrimônio cultural brasileiro, na acepção do artigo 216, nós, da diretoria da Sociedade Brasileira de Paleontologia, acreditamos que é o IPHAN que deve ser o órgão ambiental competente e responsável pelas questões paleontológicas dentro das fases de licenciamento ambiental. Óbvio que os projetos de lei vão fazer com que haja um direcionamento para que isso ocorra, fazendo com que haja finalmente esse tipo de trabalho dentro da nossa paleontologia nacional. Eu espero que vocês tenham entendido a situação nacional atual e como nós da sociedade estamos trabalhando para que haja um melhor entendimento da paleontologia dentro do nosso país. Eu peço encarecidamente a todos que participem, vocês que gostam dessa temática e que querem discutir essa temática com mais afinco, que participem do Congresso Brasileiro de Paleontologia deste ano, que será realizado entre 21 e 25 de outubro na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Dentro desse Congresso Brasileiro teremos cafés mundiais, cafés onde teremos discussões em cima desta temática em específico, juntamente com uma série de profissionais competentes que podem nos ajudar. Teremos lá pessoas representando o IPHAN, pessoas representando os órgãos ambientais, pessoas representando o tipo de desembargadores especializados em jurisdição ambiental. Teremos também participação de pessoas ligadas aos conselhos de biologia, provavelmente do Conselho de Geologia, ou seja, do CREA, para que haja essa discussão mais profunda e que possamos finalmente dar fim a essa grande problemática que nós, paleontólogos, sofremos no nosso país. Eu me despeço então, agradecendo a paciência de terem visto esse vídeo e conto com vocês lá em Uberlândia. Um grande abraço a todos.